Boa noite, amigos! Estamos aqui mais um domingo, às 8 horas, para um Evangelho no Lar, da Associação Espírita. Hoje o nosso convidado, que daqui a pouco vocês já vão saber quem é, e todos vocês que estão aqui todo domingo acompanhando a gente. Boa noite, Giovana. Boa noite, Denise, Gladete, Fabi. Sejam bem-vindas. Tantos rostos que todos os domingos estão aqui incansavelmente com a gente há mais de um ano já que a gente faz o Evangelho, e que todo domingo, faça chuva, faça sol, dão um jeito de estar aqui conosco. Vou chamar aqui para a tela então o nosso convidado. Vou pedir para vocês um minutinho para fazer isso. Enviado. Boa noite, Yara. Boa noite, Miriam. Sejam bem-vindas. Pessoal, boa noite, Alex. Boa noite. Tudo bom? Bem-vindo. Tudo bem. Obrigado, Júlia. Tudo bem, sim, graças a Deus. Então, revelado o nosso convidado de hoje, que não tinha visto a arte ainda, é o seu Alex Mate. Alex, obrigada por ter topado o nosso convite mais uma vez. Alex já esteve aqui no Evangelho conosco. E, inclusive, Alex, a palestra da doutrinária de amanhã é tua também, não é? Foi a de ontem. Foi a de ontem, olha só. De ontem. E foi coincidência, né, Alex? Porque não foi planejado. Não foi. Pessoal, mas é um prazer imenso poder estar aqui novamente contigo, Júlia, fazendo mais um Evangelho. Que bom, Alex. Pessoal, bem-vindos, a Dani, o Lucas. A gente continua no mesmo capítulo da semana passada, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje é o item 9 e o item 10, que se chama A Verdadeira Propriedade. Mas antes de ler, eu gostaria de relembrar que esse Evangelho aqui no Lar ao Vivo é um momento nosso, da associação, junto com vocês. Ele é super importante, mas para além disso, é importante vocês replicarem esse mesmo momento no lar de vocês. Esse momento aqui ao vivo, ele não substitui o Evangelho no Lar que cada um de vocês deve fazer nas suas casas, sozinhos, com quem mora com vocês. É como dá, gente. Às vezes a gente espera a forma ideal, né, Alex? Com todo mundo participando, e nem sempre dá, e às vezes esse momento nem chega. Então, o convite é para que a gente faça isso agora, do jeito que dá. E a forma como a gente faz aqui é como vocês podem fazer em casa. Faz uma prece de abertura, separa uma aguinha fluidificada para deixar ali na mesa, do lado da cama. Faz a leitura do Evangelho ou de alguma outra obra edificante. Faz o comentário, se for sozinho, a gente tem comentário mesmo assim, né, Alex? Faz os comentários assim mesmo. E aí encerra com a prece de encerramento. Então, deixo esse convite para vocês replicarem este momento na casa de vocês, que é muito importante. É uma forma de tratamento também. A gente recorre tanto a tratamentos na casa espírita, né? O passe, tratamentos mediúnicos de radiação. O Evangelho no Lar também é um tratamento para nos ajudar. Respondendo a pergunta do seu Franci, então, é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. É capítulo 16 do Evangelho. Hoje é o item 9 e 10, que se chama A Verdadeira Propriedade. Mas antes de começar, Alex, vou fazer a nossa prece de abertura e aí você fica com a de encerramento, pode ser? Claro, fique sim. Então tá, pessoal, vou convidar vocês para continuar com os pensamentos elevados, se concentrar nesses instantes tão rapidinhos, tão breve, que possamos não só ouvir os ensinamentos de Jesus, mas também acolhê-los em nosso coração e espalhar por todos aqueles que cruzam o nosso caminho no decorrer da semana. Que cada um de nós possa imaginar nossos lares sendo higienizados, amparados e socorridos. Que possamos também contribuir com bons pensamentos e sentimentos para que ele se mantenha assim no decorrer da semana. Que assim seja. Alex, vou fazer a leitura então aqui do pedaço. Gente, eu não vou ler todo, porque são só 2 itens, mas são 2 itens relativamente longos. Eu vou ler o item 9 e uma frase do item 10. Convido vocês a ler todos os 2 itens depois. E Alex, daí eu te passo a palavra para você comentar com a gente o que você entendeu disso tudo aqui. Legal.
Vamos lá, então. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos que lhe seriam de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possa servir. E aí, aqui, prosseguindo na leitura, ele dá alguns exemplos práticos com essa metáfora de viagem. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o ouro que ele o pagará. Ninguém me perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, nem a soma mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vais para um das últimas, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, 1860. Lembrando que esse item ele continua pelo item 10, que eu vou ler uma frase só do item 10 para vocês, que é a seguinte: uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta danos para ninguém. É só essa que eu vou ler do item 10 e vou passar a bola pro Alex. Alex, o que tu entendeu de toda essa leitura desses itens? Então, a verdadeira propriedade, né? Ele já dá de início para nós um primeiro questionamento. O que a gente possui verdadeiramente? O que verdadeiramente é nosso? Né? Na própria leitura ele já nos fala. Mas cabe uma reflexão, né? Casa, carro, dinheiro, status, né? A posição social. Isso interessa, não interessa? É importante, não é importante? Isso tudo depende. A utilização que eu vou fazer disso. Porque Deus, quando nos dá essa possibilidade de ter as riquezas, Ele nos dá essa possibilidade já pensando na utilização que a gente vai fazer delas. Né? Mas elas não são propriedades nossas, porque Deus nos concede essas propriedades. Deus nos oferta para que a gente faça um bom uso dela. A gente é apenas, como ele diz no próprio texto, usufrutuário. A gente toma de empréstimo e esse empréstimo tem que ser devolvido. Mas Deus nem liga se a gente não entrega ele intacto, desde que esse não intacto seja para fornecer alguém, fazer o bem para alguém.
né? Se eu fiz uma boa utilização auxiliando o próximo, né, ele vai nos cobrar isso. O que você fez com tudo aquilo que teve à sua disposição nessa encarnação, né? E uma certeza que a gente tem é que a gente não leva esses bens materiais. Basta a gente pensar um pouquinho no sentido de quantas existências eu tive. E dessas existências, quantas questões materiais eu trouxe? Eu nem sei o que eu fui na minha vida passada, né? Mas com certeza eu devia ter alguma coisa. Nem que seja um pouquinho de dinheiro, uma casinha que fosse de madeira ou não, ou uma grande riqueza. Mas quando eu vim para essa encarnação, cadê isso? Não está mais comigo. E o que eu trouxe? Tudo aquilo que eu adquiri na questão moral. Naquilo que não pode ser corroído pela ferrugem, né? E que eu trago comigo algo que não se perde, não pode ser roubado. Que são os conhecimentos, o meu desenvolvimento moral, que ele trata aqui, né? A questão do desenvolvimento moral, as qualidades morais. Que qualidades morais são essas? O quanto eu aprendi a ser humilde, o quanto eu aprendi a ser menos egoísta, o quanto eu aprendi a ter menos vaidade. Então são essas condições morais que a gente vem a cada encarnação tentando minimizar, porque são as grandes chagas da humanidade, né? O orgulho, o egoísmo, são as grandes chagas da humanidade. E o quanto eu venho corroendo isso, né? Diminuindo isso, tirando isso da minha vida. Então isso é o que eu carrego comigo, essa é a minha verdadeira propriedade. E a gente percebe que não é... ele faz uma menção aqui a respeito da riqueza, se é príncipe ou não, vai ou não vai, né? Entrar no reino dos céus. A prova da riqueza ela é extremamente difícil, porque ela nos cega. Por isso ele usa o exemplo da riqueza. Mas a gente tem exemplo de pessoas que tiveram condições financeiras boas e fizeram o bem, muito mais do que pessoas que não tinham nada e prenderam o pouco que tinham para elas, sem distribuir. Nós temos uma princesa, né? A Lady Di, que era um farol a iluminar também as pessoas necessitadas, né? E ela tinha muita condição. Ela continuou usufruindo das questões da realeza, mas com um coração tão bondoso que eu acredito que ela possa estar num local muito bom, auxiliando várias pessoas, se já não reencarnou no plano espiritual, né? Então essa questão da condição financeira vai muito da utilização que a gente faz disso. E o do quanto eu não estou preso às questões materiais, né? O quanto eu me desprendo disso, né? Então, se eu não sou o possuidor de todos esses bens materiais, quem é, né? É Deus, nosso Pai Celestial, que faz esse empréstimo. E não um empréstimo só dessas posses, da casa, do carro, do dinheiro. Ele nos empresta a água, a natureza, os animais, o nosso próprio corpo físico é um empréstimo. E como eu cuido dele? Eu tenho que prestar conta. Se eu não cuido do meu corpo físico, me drogando, né? Essa sexualidade excessiva, né? Desregrada. Então são várias questões que a gente tem que prestar atenção e muitas vezes a gente acha que é só a questão material, dinheiro. Não. Tudo que a gente recebe de usufruto de Deus, a gente deve entregar para Ele de volta. E na melhor condição possível. E o nosso corpo físico igual, né? Então, aí ele faz essa menção da viagem, né? E que é a mais pura verdade. Quando eu vou viajar para um determinado lugar, por exemplo, eu vou no inverno lá para a Europa, ou para a Noruega, vamos lá, né? Para a Noruega passar um frio danado lá. Eu não vou levar roupa de banho, né? Eu vou levar agasalhos, eu vou levar, né, aquilo que vai me aquecer no momento do frio. E eu deixo aquela bagagem que não me interessa. E o que é a bagagem que não me interessa? Aqui, levando para esse texto. São todas as futilidades da vida. Inclusive, algumas questões morais não me interessam e eu tenho que tentar deixar aqui. São as questões do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né, da minha impiedade. Então, são todas essas questões que eu também tenho que deixar de lado para eu não levar mais comigo. Só que é difícil, né? São questões que a gente carrega com a gente há anos, há séculos, há não sei, desde a nossa
chegada, né? E a gente já vem acumulando essas questões, essas imperfeições. E a gente precisa se despojar disso. E ele diz aqui, da questão das questões materiais, das propriedades, não é um mal ter, mas a gente tem que dar preferência ao ser. Não importa o ter, importa o ser. Porque eu posso ter muito e ser uma boa pessoa, né? E eu posso ter pouco e ser uma boa pessoa também. Então não importa o ter, importa o ser. E é aí que eu começo a arrecadar não, a encontrar o meu lugar dentro do nosso mundo espiritual, próximo a Deus, né? Que eu começo a realmente ter essa proximidade com Deus e conseguir um lugarzinho melhor lá no nosso plano espiritual, né? Que não é, o lugarzinho melhor não é a gente parar e ficar tocando flautinha, né? É trabalhar pelo próximo, que isso vai nos trazer a satisfação e a grande felicidade. Tem uma parte aqui, eu não lembro qual é o capítulo, que fala também da questão do pobre de espírito, né? Que vem muito ligado a isso também, né? Que eles chamavam, né? O homem de espírito era o homem que tinha bastante conhecimento, de intelecto, né? E que se achava tão superior que nem valorizava Deus. Chegava e descartava Deus. Porque ele era tão soberbo e tão dono de si que Deus era mais um. E ignorava Deus. Por isso que Jesus traz na mensagem: sejamos pobres de espírito. Largando o orgulho, largando a vaidade, largando todas essas questões das nossas imperfeições e buscando ser mansos, pacíficos, pregando o amor e a caridade. Praticando a caridade, né? Que é o amor em movimento. Então essa mensagem ela tem pontos muito específicos que, na verdade, ela liga todo o evangelho, né? E que nos traz justamente essa compreensão de que o ponto forte, que é onde a gente tem que realmente trabalhar, não são trabalhar para ter conquistas materiais, mas trabalhar para a gente ter o nosso desenvolvimento espiritual e buscar a nossa ascensão e a nossa progressão, sem pensar em querer ser o melhor na questão do ego, da vaidade, mas ser o melhor para o próximo, que automaticamente a gente acaba evoluindo e crescendo sem ter essa percepção, né? Tanto que espíritos extremamente evoluídos, eles nem dizem que são, né? Eles dizem assim: eu ainda tenho muito a melhorar, né? Eles não se acham evoluídos o suficiente. Enquanto a gente olha para esse, meu Deus, eu quero chegar lá, né? Mas eles dizem que não são evoluídos. Eu até falei ontem na palestra a respeito do Chico, que ele foi fazer uma palestra, né, o exemplo da humildade. Ele foi fazer uma palestra e lá foram fazer a apresentação dele, assim, então quem vai palestrar para nós hoje? A nossa conversa vai ser com o Chico, esse exemplo de amor, de caridade, de benevolência, esse exemplo de, e começou, né, a falar, e no fim, então eu passo a palavra para o Chico. Aí o Chico olhou para ela assim: obrigado, minha irmã, por me lembrar ainda tudo aquilo que eu preciso ser, né? Olha o exemplo da humildade, né? E que sentimento ele traz, né? Ele já começa dando uma lição de moral quando ele chega, né? Então é isso que a gente precisa ser. E ali no final, quando tu trata daquela frase, do segundo texto, do item 10, foi justamente a frase que eu sublinhei, né? Que é lícito a gente adquirir. É importante, a gente precisa a manutenção do nosso corpo, né? A gente está aqui, passa pelas vicissitudes aqui da Terra, passa pelas necessidades terrenas, e eu preciso ter uma casinha para eu me abrigar, eu preciso ter o alimento para me alimentar, eu preciso, às vezes, de um carro para locomoção, seja um ônibus, seja um táxi, seja um Uber, seja lá o que for, o dinheiro para minha manutenção também, as vestimentas, e eu preciso disso. E não tem mal em eu ter. O problema é como eu adquiro isso. Se eu estou prejudicando alguém, mesmo obtendo isso, para obter o básico, eu estou ferindo as leis de Deus, né? E aí eu entro nesse problema, nessa questão de estar ferindo os mandamentos de Deus. Então ele deixa de ser, não diria lícito, mas ele deixa de ter uma certa validade e eu vou ter que prestar conta disso também. Acho que o texto basicamente trata dessas questões e fica muito claro para nós, né? Hoje a gente ainda está preso demais na matéria.
como é difícil para nós desvincularmos as questões materiais. E ela realmente traz para nós, a gente sempre quer mais adquirir isso aqui que eu tanto queria, era o meu sonho, mas esse já comprei, daqui a 2, 3 meses já não é mais meu sonho é outro, eu quero outro, e isso vai nos trazendo um vazio existencial. Por quê? Porque não é isso que vai me preencher. Porque não é para isso que eu estou aqui. Inconscientemente, a gente sabe. Só que a gente acha que preencher esse vazio que a gente sente é adquirindo as coisas materiais e não adquirindo as coisas morais, que é o que vai nos trazer a felicidade verdadeira e a felicidade eterna, perene. É isso, Julinha. Obrigada pelas reflexões. Até sobre essa tua última fala, a Aninha colocou aqui nos comentários, antes até, que a gente tem que colocar na balança com que afinco estamos buscando as propriedades do céu e da terra. Que é natural a gente buscar as propriedades da terra também, a gente faz parte, né, da nossa passagem por aqui, mas a gente tem que colocar na balança, se não está pesando muito mais esse lado da terra do que o lado do céu, né? E esse é o desafio. E normalmente né? Normalmente o que pesa mais é o da terra, né? E ela também lembrou quando você foi falando dos empréstimos, né? Alguns exemplos do que é empréstimo de Deus. A Aninha, nossa mais recente mãe também, né? Falou que até os filhos ele nos empresta. Nem os filhos são propriedade nossa. A gente tem que cuidar bem, tem que educar, mas eles não são nossos. Porque na próxima encarnação não vão ser possivelmente mais nossos filhos. Mas aí eu vou fazer uma ligação já, Alex, desse comentário da Aninha com as respostas da enquete. A gente fez uma enquete hoje no Instagram, obrigado para quem participou, perguntando qual que era a sua verdadeira propriedade, né, para você. E aí tivemos algumas respostas. Eu vou ler algumas aqui para vocês, mas uma delas foi a família. E eu achei legal a família para a gente fazer uma reflexão, né? A família, que nem a Aninha falou, os filhos, o pai, a mãe, eles não são verdadeiramente nossos, são empréstimo. Mas quando a gente cria laços verdadeiros, laços de amor, de entendimento, a família não é nossa, né? O espírito ali não é nossa propriedade, mas o sentimento e o relacionamento que a gente construiu com aquele espírito, ele vai durar a vida inteira. Vai ser nosso e vai ser daquela pessoa, né? Vai ser o nosso entendimento, nosso relacionamento e o amor de espíritos afins quando a gente conquista. É difícil? Porque a gente ainda tem esse apego, essa posse, né? Mas quando a gente entende isso, é algo que a gente conquistou, né, Alex? É difícil. Precisa de conquista. E o que é interessante nisso é que eles podem até não ser propriedades nossas, mas são os desenvolvedores das nossas verdadeiras propriedades. Porque é na família é onde a gente tem os nossos maiores desafios, os nossos maiores afetos e muitas vezes os maiores desafetos, que vão ali para resgatar, né? E trabalhar justamente essas imperfeições, para buscar evoluir essas nossas qualidades morais, né? Aprimorar essas qualidades morais. Então, olha só como a família é a base de tudo, né? Dentro da família, como eu disse, vem os maiores desafetos e os maiores afetos. E ali a gente treina muito essas qualidades morais. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê que isso vem sendo meio que descartado, né? A atenção que a gente está dando para um emprego que é necessário, mas descartando a família para dar prioridades no emprego e, não, meu filho fica das 7 às 7 no colégio, né? E eu pego ele só à noite, tomara que ele já esteja dormindo, porque eu estou cansada do trabalho, sabe? Então, a gente vê um pouco dessa quebra de valores, mas que em busca dessa corrida pelo ter, né? E infelizmente a gente vê isso. Mas também a gente percebe a nossa sociedade, a nossa humanidade melhorando bastante, que a gente já não vê, o que a gente não via muito antes, a questão da caridade sendo praticada, a gente vê a cada canto agora muitas coisas acontecendo. Tem as coisas ruins, que é normal, para a gente evoluir precisa ter o pró e o contra, né? Tem que ter o bom e o ruim para a gente conseguir evoluir, né? E como eu digo, a gente aprende às vezes sempre, né, na repetição, então a gente precisa estar caindo nos erros para ir aprendendo, então a gente aos pouquinhos vai melhorando, né? E aquela questão, né, a gente ainda é inteligente, porque o inteligente, ele aprende com seus erros,
mas um dia a gente vai ser sábio, que vai aprender com os erros dos outros. Então eu não vou precisar mais botar o dedinho na tomada, levar o choque para saber que aquilo dói. Eu vou ver alguém botando o dedo na tomada, tomando o choque, eu vou dizer, pô, isso eu não quero para mim, né? Sejamos sábios então, né? Não inteligentes só. Boa lembrança, Alex. É importante. E ainda falando da enquete, além da resposta da família, tiveram outras bem interessantes, falando do respeito e do amor, a fé e a capacidade de amar, que são verdadeiras propriedades. E uma muito interessante que apareceu bastante foi a vida. A vida, não aqui, a encarnação do agora, mas a oportunidade que temos com a vida atual. Com a atual existência, com as que já passaram e com as que a gente ainda vai ter. É uma propriedade, nossa oportunidade, né, Alex? A oportunidade também nos é dada, na verdade. Também mas aí acho que é dado, né? Deus não empresta a oportunidade, ele dá, ó. É teu, vai estar comigo, mas... né? Ele nos criou para ser espíritos imortais, né? Eterno é Deus, que não tem começo nem fim, nós somos espíritos imortais, temos um começo e não teremos um fim. Então, a vida material é emprestada pelo corpo físico, mas a vida imortal, a vida espiritual, ela é nossa, é concedida para nós. Deus nos deu esse presente e cabe a nós aproveitar. Com certeza. E aí, eu queria... Falou de Chico, né, Alex? Mas eu tava lendo uma fala de Chico. Eu não anotei o livro, gente, desculpa. Eu acho que tem um que é o Evangelho por Chico Xavier, não é? Que é os próprios comentários dele. Se eu não me engano, é esse livro. Chico conta uma historinha falando de propriedade, mas ele traz o exemplo de Jesus, que para mim, particularmente, é sempre muito bom, né? A gente vê o exemplo O de melhor Jesus. exemplo. Não tem exemplo melhor, né, Alex? E aí, o Chico conta, ele começa a trazer indagações perguntando, Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele ensinou como? Ele tinha sua casa, ele tinha o seu local para ensinar, para pregar? Não. Ele ensinava em barcos emprestados, ele ia no topo das montanhas, nas praças. O evangelho no lar que Jesus começou a fazer era na casa de Pedro. Também era num local emprestado. E aí o Chico finaliza essa historinha falando que a única propriedade de Cristo foi a sua cruz. Que foi a única propriedade que ele foi verdadeiramente o dono. E que é o que todo mundo lembra até hoje, né? A cruz de Cristo. E aí, que reflexão eu fiz com isso, né? Todo mundo tem a sua própria cruz, né, Alex? Assim como Cristo, nós temos a nossa própria cruz. Cada um sabe da sua, elas são diferentes, né? Mas temos as nossas cruzes e são propriedade nossa em dois sentidos. No primeiro, de responsabilidade, é uma propriedade nossa, a cruz, a gente tem uma responsabilidade perante a cruz, e a cruz é a dificuldade, é o sofrimento, é aquilo que pesa às vezes mesmo. Mas também é a oportunidade de acertar, é na cruz que a gente aprende a ser menos egoísta, né, Alex? Tudo que tu trouxe. Ser menos egoísta, menos orgulhoso, mais humilde é com a cruz. Então, acho que é nesse sentido. A gente tem a nossa cruz, somos proprietários dela e responsáveis pelo que a gente já fez. Mas também pelo que a gente pode fazer agora. O que a gente vai mudar? O que essa cruz vai tornar de melhor em mim? E tem uma historinha, tu falou em cruz, tem uma historinha que eu tô ficando igual o pai começando a contar historinha. Mas tem uma historinha da cruz que é bem isso, né? E a gente tem que aprender a carregar a nossa cruz, sem cortá-la, né? Então, é uma historinha que conta que várias pessoas ganharam uma cruz para carregar. E um deles, não querendo carregar a cruz tão pesada, ele foi lá e cortou a base da cruz para ela ficar mais levinha. E eles foram caminhando. Chegou no meio do caminho, tinha um desfiladeiro que dava de um lado para o outro. Todos aqueles que não cortaram a cruz estenderam a cruz naquele buraco e passaram por cima. Ele, como havia cortado a cruz, não conseguiu passar pelo desfiladeiro. E aí o que aconteceu? Teve que ficar mais um tempo do outro lado até que ele conseguisse dar um jeito de passar para o outro lado. Então carreguemos nós a nossa cruz sem reclamar, com resignação, porque faz parte. Se nós estamos carregando a nossa cruz é porque alguma coisa a gente fez. A gente não escapa da lei de ação e reação, né? Não é a que se faz, a que se paga, mas enfim, é a questão de pagar pelos nossos erros, por tudo aquilo que a gente faz, né?
Se coloca o dedo na tomada, que nem você falou, né, Alex? Vai levar É choque, isso não aí. tem como escapar, né? Não tem fuga. E aí, Se der pra... sorte, alguém desliga a energia antes, mas não é sempre, né? nem sempre. Para finalizar, gente, eu li um poema também do Casimiro Cunha. Eu não vou ler ele inteiro para vocês, mas é um poema que ele, na verdade, eu não sei se pode chamar isso de poema, porque tem as regras, mas eu acho que isso é um poema. Ele fala sobre a água. E daí ele diz que a água ela pode trazer muita coisa boa. Ele rega o solo, é bonito em abundância, os mares, as ondas, a energia, mas se não bem cuidada, pode dar uma enchente, por exemplo. E aí a enchente, se tu não controla, traz o lodo, a lama, sujeira. E aí o Casimiro Cunha finaliza essa metáfora dizendo o seguinte: eu achei tão bonitinho que eu vou ler para vocês. A abundância generosa foi vista e considerada. Entretanto, a imprevidência guarda a lama envenenada. O poder, a autoridade, a fortuna, a inteligência são enchentes dadivosas da divina providência. Mas se o homem não vigia, é várzea que inspira dó. A abundância não lhe deixa mais que lodo, lixo e pó. Então, foi uma reflexão que eu já fiz no outro encontro, mas eu vou deixar de novo, gente. O que que temos em abundância? Estamos sendo imprevidentes com ela ou não? Estamos fazendo bom uso? Porque se a gente não tiver, que nem a água vai se transformar em sujeira, em lama, em pó. Então, a gente não pode ser imprevidentes, né, nesse sentido. E se a gente está aqui agora, né, Alex, já discutindo, lendo sobre esse assunto, a gente já entendeu. Então agora basta o agir, que é o mais difícil. É. Mas fica o convite. E ali na leitura, em algum momento ali, ele fala que o nosso desafio é sair mais ricos do que chegamos. E é essa a tarefinha, que é uma reflexão, na verdade, a tarefinha, para a gente refletir nessa semana. Será que estamos mais ricos hoje do que quando chegamos aqui na Terra? Nessa encarnação mesmo, não estamos nem falando de resto, né, Alex? Só aqui o agora. Será que estamos mais ricos? E a riqueza, aí é o que o Alex trouxe, a riqueza verdadeira, a riqueza moral, espiritual. Será, né, Alex? E a gente não vai perder a riqueza que já conquistou, né? Nessa questão moral. A gente vamos ver se a gente consegue ganhar um pouquinho mais, né? Ter um extra ali para chegar um pouquinho melhor lá em cima e ter um lugarzinho um pouco melhor. Com certeza. Se as coisas estão muito difíceis, que eu acho que em um momento da vida fica difícil, bem difícil para todo mundo, né? É o momento de usar isso como uma oportunidade de adquirir novas propriedades morais. É na dificuldade que a gente aprende. E se não tá tão difícil assim, tá na hora de reabastecer, né, Alex? De criar essa segurança moral também para enfrentar a dificuldade quando ela chegar, porque vai chegar. Então, se tá mais tranquilo, às vezes tem uma família que apoia, tem um bom emprego, olha quanta coisa boa, quantas coisas emprestadas para te ajudar a conquistar as verdadeiras propriedades. Então, vamos aproveitar, né, Alex? A gente nunca sabe. O dia de amanhã pode ficar tão mais difícil, né? Então, vamos aproveitar agora com o que a gente tem, que nos ajuda, todos os empréstimos, o corpo, a saúde da mente também, né, Alex? É pouco falado, Muito. é a saúde mental, para a gente poder trabalhar, para poder fazer as coisas, sair, estudar, falar, conversar, ir para o centro espírita. Tudo isso a gente tem que valorizar como empréstimos. Por isso que a gente precisa agradecer, né, Alex? Mais do que reclamar, é agradecer. Sem dúvida, sem E eu dúvida. me empolguei aqui na fala, mas tivemos alguns comentários que eu não quero deixar passar. Desculpa, pessoal. É que quando o Alex fica contando historinha, eu conto história, o Ah, Alex conta história, ele se empolgou na história. A Fábio falou que o mundo tá cheio de distrações. E isso é verdade. A gente até tá no caminho certo, mas aí a gente se distrai com as coisas do mundo. A gente tem que vigiar para não se distrair com as coisas do mundo. O seu França também comentou que a riqueza não é um empecilho para ser um homem de bem, que todos os bens que Deus nos proporciona são bens abençoados. E aí ele deu exemplo, a família, os filhos, os amigos, a caridade, tudo. Vamos ver se teve mais algum.
A Aninha gostou do teu comentário, Alex, que a gente é desenvolvedor das nossas verdadeiras propriedades, que os filhos, na É, verdade, os parentes, a sim. família são desenvolvedores das nossas verdadeiras propriedades. A Fábio lembrou que a imortalidade nos pertence, quando a gente falou da espíritos imortais. Uhum. O pessoal tá gostando das tuas historinhas, Alex, aqui nos comentários. Vocês não querem que eu fale, não, pode continuar. É, vou treinar mais então. E era isso no geral, pessoal. Queria agradecer de novo todo mundo que participou aqui nos comentários, é bem importante. Na enquete também, lembrando que a gente sempre vê as respostas das enquetes antes de vir aqui falar com vocês, para se basear também na fala que a gente vai ter, o que a gente fala mais ou fala menos. E Alex, obrigada de novo por ter topado a participação. É sempre bom estar aqui contigo. E por mim, pode continuar com as historinhas, que eu sou fã de história também. Que bom, que bom. Alex, você faz a prece de encerramento, gente, por favor? Faço sim. Primeiro, só agradecer mais essa oportunidade, né? Que é sempre muito bom estar podendo falar sobre Jesus, sobre o seu evangelho, né? Que para quem fala são os primeiros ouvidos a ouvir, então cabe mais para nós também fazer essas reflexões, porque a gente antes de falar qualquer coisa lê, relê, estuda e conversa sozinho, né? Parece uns doidos conversando sozinho, mas servem para nós essas reflexões. Então é sempre uma gratidão imensa poder estar falando sobre Jesus. Então vamos lá. Quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos, buscar imaginar o nosso Mestre Jesus, esse ser iluminado, nosso guia, nosso Mestre, que nós possamos permitir a presença de Sua luz em nossos corações, agradecendo por todas as benesses que recebemos dele, esses empréstimos que são muito gratos, que nós possamos sempre dispor desses bens a quem necessita, evitando o egoísmo e o orgulho, que nós possamos ser abrangidos pela caridade, servindo ao próximo, agradecidos pela oportunidade dessa vida que hoje temos. Independente do que nos aconteça, sejamos gratos a Deus pela vida, pelos filhos, pelos pais, por todos aqueles que nos cercam, e que guardemos em nós as energias benfazejas da espiritualidade maior, de Jesus, guardadas em nosso coração, buscando a cura da alma, que reflete em nosso corpo físico. Então, agradecidos pela oportunidade de ouvir as palavras do Mestre, pedimos a permissão para encerrar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja. Que assim seja. Eu queria falar mais uma coisa que eu fui vendo os nomezinhos aqui, quando eu fui vendo os comentários. Cheio de gente nova, Alex, que não costuma Teve estar aqui. gente? Então, Que bem-vindo. bom, que Fiquei bom, feliz que bom. com vocês. Alguns que a gente já conhece, outros que eu, pelo menos, não conheço. Mas fiquei bem feliz de ver gente nova por aqui. Domingo que vem estaremos aqui de novo. Então, por favor, voltem. Vão estar com vocês. Alex, Legal. boa noite. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, boa semana.